Olá, pessoal. Bom, hoje teremos a nossa antepenúltima aula, né? Nós estamos agora cumprindo tabela porque todo o conteúdo programático relacionado à disciplina Teoria Geral do Processo, ele foi vencido já, né? Nós adentramos, né? Isso é muito bom, porque deixa os senhores preparados, eu já lhes disse isso em aulas passadas, para a disciplina vindoura, né? Que é processo de conhecimento. E hoje eu escolhi um tema muito interessante, não é? Que todos nós vamos precisar, independente da função em que nós possamos exercer no futuro, né? Do advogado até ao ministro, né? Pode haver necessidade de usar desse tema, né? Então, e é o que é mais comum, e o que é mais utilizado na seara atual, né? Com raras exceções, mas a sua grande maioria, as áreas de concentração utilizam esse sistema, que é um sistema pedagógico, né? Pedagógico jurídico, não é? Nós estamos falando efetivamente das audiências de instrução e julgamento. Primeiro que é necessário que se faça, antes de qualquer maneira, uma observação importante, né? A audiência de instrução é uma coisa e julgamento é outra. Na audiência de instrução, por óbvio, os senhores já ouviram falar, mesmo estando no segundo período, que lá não é o reduto da prova, não é o coliseu da prova. Os leões irão se degladiar, não é? Para que, levando para Roma antiga, que o imperador se satisfaça, não é? Na sua sanha. Quer dizer, esse contorno jurídico da audiência de instrução vai proporcionar ao julgador libertar, vamos dizer assim, não é? O seu instinto de julgar, não é? Fazer o seu juízo de valor, é a expressão mais adequada. Inclusive utilizando o livre convencimento, né? Eu costumo dizer que o julgador, até que ele colha a prova, e essa prova ela é colhida desde o inicial, desde o momento em que se ajuiza uma ação, até o instante em que se produz a audiência de instrução, onde serão ouvidos o autor, o réu, o litisconsorte, o terceiro interessado, a participação do Ministério Público, e assim vai. Chegando até, né, o amicus curiae, que é o caso da OAB, que às vezes ela entra no processo por interesse processual. Então, a partir daí, não é, dizer, eu costumo mencionar que até a prova ser produzida na sua integralidade, não é, o juiz continua sendo imparcial, entre aspas. Quando ele se debruça, não é, para proferir uma decisão, e aí vem a parte no capítulo 9 do CPC, ele diz da audiência de instrução e julgamento, ele está fazendo a divisão. Não é que a audiência de instrução e julgamento, elas serão... pode até acontecer que um juiz prolate uma sentença em mesa, ele terminou a audiência de instrução, ouviu as partes, não tem umas provas a produzir, e ele pode ser que ele estabeleça a necessidade, né, ou já esteja com o juízo de valor preparado, né, a prova já está absolutamente delimitada na sua consciência, ele pode proferir o julgamento. Mas, em tese, né, encerrada a instrução, aduzida o que a gente chama de razões finais, que é um resumo, o juiz designa uma audiência para publicação da sentença, né? Ele pode designar uma data em que as partes tomarão ciência, e hoje a sentença está fixada no sistema eletrônico, né? Então, se ele disser o seguinte, fica designada a sentença para o dia 10 de dezembro, às 9 horas da manhã, partes cientes, então é só entrar no sistema, no ESAGE, né? Buscar o processo e possivelmente a sentença lá estará. Se não estiver lá, não é? Você atravessa um requerimento pedindo uma certidão, na medida em que o julgador tem um prazo de 48 horas
para juntar a sentença após a data que ele designou. Embora, né, alguns julgadores, ao final da instrução, ele diz: as partes serão intimadas oportunamente da decisão da causa. E às vezes isso, né? As partes serão intimadas, toma um certo tempo, né? Tem processo aí que tem mais de ano aguardando uma sentença. E às vezes é uma sentença até de um recurso simples, uma sentença simples de se estabelecer, né? Mas o que acontece na verdade da instrução? É bom lembrar que existe um sistema chamado de poder de polícia. Esse sistema ele é entregue ao julgador, a quem é o condutor direto desse tipo de procedimento. Quando nós lemos o artigo 360 do Código de Processo Civil, é claro, né, que essa história a que me refiro com H, né, ela é toda retirada do Código de Processo Civil. Então, lá no artigo 300 diz que o juiz exerce o poder de polícia. Que poder de polícia é esse? Ele é o instrutor da ação, né? Ele delega poderes aos advogados, porque são instrumentos da administração da justiça, como, não é, estabelece o artigo 133 da Constituição, embora isso, no meu entendimento, em alguns casos, é um devaneio, né? Porque o que nós vemos acontecer com determinados colegas advogados, por conta do destempero, né, da arrogância de determinados julgadores, é algo inusitado, não é? E aí, quando o colega entra com a representação ou entra com a ação de danos, aí muda a história, né? A culpa, ela se transforma de lugar. É por isso que os senhores estão muito novos, mas eu já lhes disse quando comecei a falar sobre petição inicial, ou também, muito antes, até na função judicante, né, a função jurisdicional, que um bom advogado, entendeu? Ele se destaca numa audiência. Né? Você tem uma trajetória muito grande, porque é muito interessante quando você observa em um advogado o conhecimento da causa a miúde, ou seja, com profundidade, não é? Fazendo perguntas que têm relação com a lide, não é? E não tentando tumultuar o processo, ou então ganhar tempo, ou coisa parecida. Não é? Mas esses erros, esses tropeços ocorrem com todos, viu? Não tem nenhum santo ali, não é? Advogado, juiz, defensor, promotor, enfim, todos cometem erro, não é? Até porque nós estamos aqui para aprender, entendeu? E a cada dia, a cada momento, nós aprendemos algo diferenciado, algo que nos conduz a um melhoramento, no nosso caso, já que nós estamos trabalhando no curso de Direito, então, um aprimoramento jurídico-processual, né? O jurídico-processual nada mais é do que eu sei aplicar o texto da lei, eu narrei um fato, eu sou conduzido a fazer um pedido, não é? E eu sei tramitar ou transitar, não é? No sistema processual. Então, o juiz deve manter a ordem e o decoro, diz lá o inciso 1º, né? Esse decoro é o agir com educação. Mas nem sempre a gente vê isso, não é? E também eu costumo dizer o seguinte: entre advogado e juiz, né, só existe uma diferença. Quando eles não têm como efetivamente reconhecer os erros, né, ele diz que você diz que determinado advogado, né, ele está maltratando o julgador, né, está ofendendo o julgador. E chega a alguns casos, né, de alguns deles da voz de prisão. Aí você aproveita, né, a lei de abuso de autoridade e dá voz de prisão de novo, né? Você vai acompanhado do presidente da OAB para prestar declarações, se for o caso, né? E ele vai para a corregedoria. Depois se discute isso, né? O que não pode é haver uma desinteligência, uma deseducação por conta dessa infinidade de poderes que se dá a quem vai instruir o processo. Quem vai instruir o processo, primeiro,
tem que estar na melhor das suas formas, considerando o quê? A paciência. Né? Até porque, que eu saiba, quem tem o dom da onisciência é Deus. Então, não é porque o julgador conhece o processo que ele vai adivinhar o que vai acontecer no decorrer de uma audiência de instrução. Ele está ali, como se diz, para manter a ordem. Manter a ordem não é ser deseducado, deselegante, entendeu? Ou tentar impor a sua vontade em detrimento dos outros. Porque a audiência de instrução ela tem um formato jurídico que é o de materializar a prova, para que o julgador profira uma sentença. Então, quem melhor produziu a prova foi o autor? Ok. Vamos ver se Sua Excelência vai se inclinar nessa direção. Quem produziu a melhor prova foi o réu? Do mesmo modo, vamos ver se Sua Excelência compactuará com esse entendimento. Ou então a prova está dividida e ele vai ter que encontrar dentro dessa prova uma semente que ele possa tomar uma direção. Que o julgador não pode deixar de julgar porque está em dúvida. Se ele está em dúvida, então ele toma alguma providência que possa aclarar aquela dúvida, né? Dar luminosidade, ou como dizem os mais afoitos, né? Na relação jurídica, não é? Ele está plantando, não é? Ele está na busca da verdade real. Não a verdade absoluta, porque essa não existe, pelo menos processualmente falando, né? E a gente sabe que existe uma verdade real momentânea. Né? Vejam que há casos que o juiz... Eu estou falando isso porque há necessidade de a gente nos igualarmos, né, à Sua Excelência. Entendeu? Eu até hoje não sei por que os advogados estão abaixo. Existe uma mesa sempre mais alta e os advogados estão um pouco abaixo. Se a própria lei federal, que a maioria dos juízes, para ser juiz, passou pelas bancas da faculdade. Lá se diz que não há nivelamento, não há diferença entre a hierarquia de um juiz e um advogado e um procurador, um promotor, procurador, coisa parecida. E o próprio Código de Processo Civil veio trazer isso, né? O que se busca é a cooperação entre as partes, né? Todos devem cooperar para se encontrar o resultado, não é? E não efetivamente pensar que o fato de estar dirigindo um processo, se pode utilizar dessa ferramenta deseducada, como, por exemplo, mandar retirar alguém da sala, dar voz de prisão, Vossa Excelência está desacatando o julgador. Às vezes, porque desacato é você chamar um palavrão, uma coisa parecida, mas você defender os seus direitos e observe, os direitos que você está defendendo são os direitos do seu cliente. São direitos da coletividade, no caso do promotor, do defensor, coisa parecida, não é? Então, essa história de ser rei acabou. Né? E o que é interessante, né, é que no inciso terceiro diz requisitar, quando necessário, força policial. Quer dizer, esquece-se, né, rapidamente de que, numa audiência de instrução, repito, o que se busca é o desenho da prova que foi produzida pelas partes, para que uma sentença seja, no mínimo, não é, justa. Embora o conceito de justiça, nós já vimos aqui em alguns momentos, entendeu? É um conceito difícil de você desenhar, não é? Ou descrevê-lo, não é? Justiça é aquilo que é justo. E é. Quem foi que... Onde é que você arrumou isso? Não é? Talvez o conceito de justiça seja mais próximo do que Montesquieu falou. Dá a cada um o que é seu na medida das suas necessidades. Esse seria um conceito mais adequado. Porque você precisa provar, né? Então, eu só posso dar, por exemplo, 10 mil reais de danos ao autor se ele provar, não é, que houve um constrangimento, que houve uma perda, não é? Não é só alegar. O direito não está formado apenas de alegações. Alegações sem provas, entendeu?
são palavras desenhadas na água. Já perceberam? Escrever alguma coisa na água? Não se formata, não é? Então, a distância entre se produzir uma prova que possa conduzir ao entendimento do julgador na sua direção é como separar o óleo da água. Você tem que dar um jeito para separar, não é? E isso se chama de prova. E é por isso que a audiência de instrução ela é o fio condutor na direção do entendimento jurídico processual que se necessita para que haja um julgamento, pelo menos, isonômico, né? Na medida em que a própria Constituição Federal, nós já vimos isso, diz claramente, né, que o devido processo legal, não é, ele se traduz quando, num processo, dá-se-á às partes, não é, o direito impostergável, ou seja, irrenunciável, ao menos em início, de produzir provas que sejam lícitas, não é? A ampla defesa, o contraditório, inclusive com os recursos, né, que sejam necessários para que aquela prova, né, ou aquela decisão ela possa ser mantida ou ser modificada. É por isso que não existe verdade absoluta, porque uma sentença, após a produção da prova, qualquer prova que possa surgir no processo, né? Nós já falamos aqui, prova testemunhal, prova documental, prova pericial, né? Perícias de todas as validades, antecipação de prova, e assim, incidente de falsidade, e por aí vai. Então, vai desde a petição inicial até o momento em que ele prova a sentença. Mas o CPC quis valorar esse direito, né, do julgador de manter a ordem, lá, considerando o artigo 360. É bem verdade que, se nós formos ler a LOMAN, né, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, né, os direitos dos magistrados, né, eles são de extensão tão interminável, vamos dizer assim, né, que não precisaria nem o CPC cuidar disso, né? Mas, de qualquer maneira, né, ainda o legislador trouxe uma sistemática que, na verdade, ela faz uma condução diferenciada. Ela diz que, lá no artigo 4, ela diz tratar, ela usa a palavra urbanidade, com urbanidade as partes, advogados, o Ministério Público, a testemunha, etc., né? E aí registrar, no inciso 5º ele diz, registrar em ata todas as ocorrências, né, apresentadas em audiência, algo nesse sentido, ou produzidas em audiência. Talvez os incisos 4 e 5, eles tenham uma oscilação. Porque, às vezes, não raro, às vezes, se cria um certo atrito. Às vezes você quer fazer uma pergunta, o julgador entende que aquela pergunta não é adequada, aí você tem que utilizar o inciso 5º. Excelência, o senhor pode até indeferir a pergunta, mas o senhor vai registrar essa pergunta. Por quê? Porque se eu levar essa matéria para o tribunal e o tribunal entender que essa pergunta deveria ser feita, o processo vai estar nulo. Vai voltar para ser feita. A sentença não vai ter muito valor e vai voltar para que se faça uma nova instrução, uma reabertura da instrução. Porque, na verdade, o que nós estamos vivendo é o sistema de adequação legítima ou ilegítima. Por quê? Porque, na verdade, o que nós precisamos é entender que a prova, não é? Tá? A prova é um sustentáculo básico, tá? De que nós precisamos, em tese, fazer valer o nosso direito.
Vou explicar de uma maneira diferenciada. Se a audiência de instrução ela tem como primeiro requisito produzir provas, seja em relação ao autor, né, é aquela hipótese que nós já falamos, né? Artigo 387, desculpa, 373, o ônus da prova incumbe, inciso primeiro, ao autor quanto ao fato constitutivo, inciso segundo do artigo 373, ao réu quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Então, a prova, de um modo geral, né, ou o conjunto de provas, né, ele bem se encaixa. E se você for observar, no capítulo 9 do CPC, que fala das audiências de instrução e julgamento, nós temos vários instantes em que a prova, ela toma um contorno, entendeu? De rainha, não é? É como se nós estivéssemos conduzindo a prova como um jogo de xadrez, né? A rainha sempre é protegida, porque ela que vai, efetivamente, se não se tiver cuidado, não é, encontrar-se-á até com um peão, o famoso checkmate. É o caso daqui. Só que o CPC, ele estendeu demais, não é? Ao invés de tirar muita coisa que não surte muito efeito, né? Por exemplo, essa história do inciso 1º do artigo 360. Compete ao juiz manter a ordem, o decoro e a audiência. E alguém vai para uma audiência para brigar? Muito embora que eu sei que tem umas pessoas que vão. Mas, em tese, você vai para uma audiência para expor, né, a necessidade ou demonstrar, né, que a sua prova é melhor do que a do outro. Na verdade, você vai para uma audiência para utilizar o sistema de persuasão, qualquer que seja a audiência. Pode ser uma audiência que não haja nem lide, né? Aquele exemplo que eu dei, você quer modificar seu nome, né? Vai ter o Ministério Público, né? O Ministério Público é parte integrante para evitar o quê? Nulidades. Mas ele não é réu, né? Ele não está contrapondo a você, até porque o ônus é seu, único. Né? Entendeu? Quando você, por exemplo, manifesta a sua vontade de relacionar-se, né, através da ideologia de gênero, a sua vontade que está em jogo, entendeu? Ninguém está questionando isso. Agora, se houver um impedimento, não é? Alguém quer se relacionar com outra pessoa, estou dando só exemplo, não estou aqui fazendo juízo de valor, não é? A necessidade do homem é que o diz, não é? Qual o seu libido sexual, né? E nós não estamos aqui para questionar a vontade do outro, né? Nem muito menos fomos efetivamente motivados a tecer qualquer comentário, até porque essa história é a mesma que gosto, né? Ninguém vai estar discutindo aqui, passar a vida toda discutindo porque você gosta do amarelo e eu gosto do azul, o outro gosta do vermelho, o outro do roxo, um torce pelo time tal, outro time tal. Não. É uma questão de escolha. Né? E a prova não deixa de ser uma questão de escolha. Se você acha que você, o seu advogado, o defensor, o procurador, sei lá, o Ministério Público, acha que a prova mais adequada é a prova testemunhal, que ele use a prova testemunhal. Não, eu quero usar a prova documental, que use a prova documental. Né? O pensamento que se tem é que, não, com essa prova eu vou persuadir o julgador e eu talvez tenha condições de conseguir um êxito em relação à prova. Mas do jeito que o CPC criou, não é? Essa audiência de instrução, ele reúne tudo, é uma anaconda jurídica, não termina mais nunca, né? Se deixar, a coisa vai correr. Bom, e um detalhe que fique para a vida, né? Tudo o que acontecer numa audiência, pode ser até uma briga, a essa altura as partes entraram em agressão mútua, o juiz vai ter que registrar. Não há essa possibilidade jurídica, pela força do inciso 5º do artigo 360, ele tem que registrar em ata com exatidão. Leia o artigo, leia o inciso.
todas as ocorrências surgidas em audiência. Excelência, gostaria de fazer a pergunta tal. Fez uma pergunta. O juiz disse, vou indeferir porque essa pergunta é impertinente. Pois não, excelência. Resiste na ata. Aí ele vai ter que... Ele não tem como ele negar. Não tem. Entendeu? Não existe poder moderador aí. Ele tem que estabelecer, fica indeferida ou ficam indeferidas as seguintes perguntas formuladas pelo advogado do réu, vamos dizer. Abraço. Se o autor precisou de atendimento psicológico, psiquiátrico, em face dos danos sofridos. Ponto. Por que impertinente? E aí já vem aquela hipótese. Se o senhor quer registrar os protestos, ficam registrados os protestos. O que são protestos? Na verdade, eles são instrumento de resignação. Registrados os protestos por cesseamento de defesa, né? Do advogado do réu. Ponto. Continuando a audiência, e assim vai. Então, o formato que o CPC traz é um formato longínquo e desnecessário. Aí, veja só, o artigo 361 é um artigo interessante. Ele diz como é que as partes serão interrogadas, né? Aí o perito e o assistente técnico, né? O autor, em seguida, o réu, prestarão depoimentos pessoais. Na verdade, o perito, está lá no artigo 361, inciso 1º, o perito só prestará depoimento se ele for chamado. A audiência começa com o seguinte, tem condições de... Marca-se uma audiência de conciliação. Está lá no artigo 353. Não houve acordo, o juiz concede um prazo de 15 dias para que o réu se defenda. O réu vai produzir provas, juntar, vai haver a réplica, né? E aí o juiz vai dizer, apresenta as partes, as modalidades de provas que pretendem, por meio das quais pretendem comprovar suas alegações. Aí vamos dizer, o autor disse, eu quero produzir prova testemunhal, o réu disse, eu quero produzir prova testemunhal também, eu quero ouvir o autor, né? Porque os depoimentos são recíprocos, não é? Está lá no inciso 2º. O autor é ouvido primeiro e, em seguida, o réu. Não precisa dizer que prestariam depoimentos pessoais, porque o depoimento pessoal, não é? É o depoimento da parte. Então, aberta a audiência, sem condições de conciliação, passou o juiz a escutar o autor. Aí ele faz as perguntas que ele quiser, vira-se para o advogado do réu e diz, o senhor tem alguma pergunta? E é bom lembrar, não é, que as perguntas não podem ser feitas diretamente do advogado do réu em direção ao autor. Elas têm que ter o que a gente chama, entendeu, de contorno jurídico. Doutor, eu quero a Vossa Excelência que repergunte, porque o juiz não está obrigado a fazer a pergunta que o advogado, seja quem for ele, faça. Repergunte ao autor se efetivamente ele entrou em tratamento em face dos danos que ele sofreu. O senhor fez alguma terapia, consultou um psicólogo, psiquiatra, coisa parecida? Sim, doutor, eu ainda hoje estou em tratamento. As perguntas do advogado do réu respondeu que após a ocorrência do evento, encontra-se em tratamento. Mas o senhor entrou em tratamento por quê? O juiz pode... Porque o juiz não tem tempo para fazer pergunta, né? Ele pode pegar uma pergunta do advogado, fazê-la de outra maneira, ou a partir daquela pergunta fazer outra, e assim vai. Porque é a mesma história do livre convencimento. É por isso que quando você faz uma pergunta que o juiz diz, eu não vou fazer porque ela é impertinente, primeiro que existe uma dificuldade em você dizer por que uma pergunta é impertinente. Ela pode ser impertinente porque a enxerga com uma pergunta tendenciosa, que quer que a parte responda dessa maneira ou de outra maneira. Mas a impertinência da pergunta é preciso ser esclarecido. Pois não, senhora, vai deferir porque ela é impertinente, mas impertinente por quê? Eu gostaria que Vossa Excelência colocasse na ata.
Ah, porque é uma pergunta que está induzindo o autor, ou o réu, a testemunha, a dizer algo no sentido que beneficie o cliente de Vossa Excelência. Pronto, tá certo. Então, o senhor coloca aí, resiste à pergunta, e o tribunal vai dizer se essa pergunta ela é impertinente, ou ela é induzitiva, ou não. Ele vai dizer assim, se é simples, não tem muita dificuldade contra isso, é simples. Acabou-se. Até porque tudo que acontece no processo, né, efetivamente, ele sofrerá uma revisão pelo tribunal. A sentença da vara julgou um processo procedente de parte, a parte recorre e pede uma revisão, porque o recurso é um instrumento de revisão. A gente chama isso de efeito devolutivo, vai devolver a matéria, não é, para o tribunal. No entanto, que o tribunal, me refiro, né, no caso da justiça comum, né, para o Tribunal de Justiça, em uma das suas turmas, revisitarem a prova. O recurso faz com que os julgadores revisitem a prova. O que é revisitar a prova? É reanalisar aquilo, para dizer, será que o juízo, ao deferir, julgar procedente em parte aquela decisão, ele atendeu, efetivamente, o que a prova que ali está, seja ela testemunhal, documental, pericial, não é? Ela está ali. Será que aquela prova é lícita? Será que aquela prova tem legitimidade? Não é? Será que não houve contradição entre o que foi dito pela prova? Será que a prova documental produzida não conseguiu alcançar, não é, a conclusão em que a parte queria com ela demonstrar ao julgador ou mostrar ao julgador? Será que a prova que foi produzida, entendeu? Ela não conseguiu comprovar nada e a sentença efetivamente usou de um efeito que não é o mais adequado? Né? É por isso que existe recurso, né? Porque você imagina, se não houvesse recurso, a sentença seria o quê? Seria um Deus, entendeu? De direitos. Ninguém poderia atacar aquela decisão, né? Aquela decisão é intocável, né? É um ser iluminado, não é? É um Illuminati, não é? Alguém que, né, é o eufemismo, né? Porque o Illuminati e o eufemismo é uma coisa. Você acha que é uma coisa, é outra, né? Então, essa é a sequência lógica, né? Aí depois será inquirida a testemunha, mas é lógico, né? A não ser que não tenha, né? Eu nunca vi o juiz, a não ser que o juiz diga, as partes querem ouvir, querem ser ouvidas reciprocamente, não. Pelas partes, pelos advogados das partes, declarou-se que não tem interesse de serem interrogados. Por esse juiz também, não. Ponto. Passa-se o depoimento das testemunhas. Aí sim. Mas, via de regra, é direito da parte ouvir a outra. Tanto que na petição inicial você requer, não é? Protesta-se provar a veracidade de todos os fatos alegados por todos os gêneros de provas em direito admitidas. Não é? E isso é o mínimo que se pode fazer. Não é? O juiz não pode proibir, por exemplo, que você produza, não é? Prova. Até porque o depoimento pessoal, né, como se diz no artigo 361, né, ele pode produzir o que a gente chama de confissão, né? Eu já falei rapidamente aqui. Não é? Eu tinha muita vontade de prosseguir nessa ensinagem, e não acho que a palavra está errada. Ensinagem está absolutamente correta. Viu? Ensinagem vem de extensão do ensino com maior alcance. Isso nós trouxemos para o direito, com maior alcance jurídico para aqueles que estão, né, caminhando em direção de um aprendizado, e não pode ser
enfadonho, nem cansativo, nem muito pelo contrário, não é? Nem descabido ou diminuto, né? Eu não posso deixar de ensinar a essência do A, porque eu tenho um pouco mais na frente o B, né? Então, os senhores devem exigir, não é, que haja esse entusiasmo de todos aqueles, embora eu reconheça, né, e sou testemunha ocular, né, de que, né, nós temos um quadro de professores que caminham nessa direção, né? Talvez elogios não bastem, né, para consagrar essas pessoas, né? Enfim, mas há necessidade de haver uma, uma correlação entre o que se ensina e o que se pretende aprender, né? Eu não sei o que é pior, não é? Você não tem interesse em aprender ou alguém não tem interesse em ensinar. Talvez as coisas sejam, né, uma colisão de interesses, não é verdade? Mas isso são detalhes. Vocês vão aprender a diferenciar, entendeu? A essência do bom direito com a essência do bom ensinamento e, sobretudo, o entusiasmo de aprender para que um dia possa efetivamente usar. E quem sabe, aprendendo, você vai transmitindo, né? Feliz daquele que aprende e ensina. Já dizia em rima a nossa querida poetisa Coralina, né? Pois bem, aí vem uma situação interessante, né? Depois da produção dessa prova, né, o CPC cria um caminho que é um pouco. Talvez não fosse necessário nesse momento. Quando nós lemos o artigo 362, ele diz: a audiência pode ser adiada, ele está falando audiência de instrução, audiência inicial, né? Por convenção das partes. Ou seja, os advogados, as partes entram em contato e dizem: ó, vamos adiar essa audiência, porque por motivo justo, sei lá, pandemia, por exemplo, sexta-feira agora, né? Alguns colegas, né, que têm audiência pediram, né? E é um caso justo, né? O próprio tribunal, né, suspendeu os prazos, que se atravessassem requerimentos, conversaram com alguns juízes, ó, doutor, sexta-feira agora tem eleição da OAB, né? Os advogados estão, né? É a nossa categoria, né? Nós vamos lá defender os nossos interesses, né? Independente da chapa que seja vencedora ou da sua preferência, não é? O que vale é a confiança que o eleitor advogado, e vocês um dia vão estar lá também, né? Exercendo esse direito de confiança, não é? E aí, algumas audiências, eu mesmo, né, conversei com outro colega, né, e com o juiz marcou a audiência para outra semana, por conta das eleições da OAB, né, que ocorrerão na próxima sexta-feira, dia 19, né? E que hoje é o último dia de visitas, as coisas todas, né? E está todo mundo em polvorosa, né? Correndo atrás para os últimos votos, ainda tem muita gente indecisa, como em toda eleição, né? De um modo geral. Então, pode ocorrer isso. Pode ocorrer também se uma das partes não poder comparecer, por exemplo, a testemunha adoeceu, sofreu um acidente, o autor ou o réu, né, não pôde comparecer no dia, não chegou a tempo, houve um imprevisto, isso pode ser adiada a audiência também, né? E uma coisa interessante é que essa está lá no artigo 3º do artigo 362. Por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos. É atraso injustificado do julgador. Mas quanto tempo se passa, por exemplo, hoje, numas audiências
que eu participei, né? A audiência estava marcada para 10h45. Ela veio terminar, entendeu? Ela veio terminar a quase duas. Não, ela veio terminar, era 15 para as 2, mais ou menos. Por quê? Porque houve um atraso do jogador. E como houve um atraso, ela, ao invés de começar 10h45, ela começou 11h15. E terminou 1h40, por aí, nessa faixa. Quer dizer, é algo ilógico, não é? Se fosse o caso, nós iríamos, pediriam, né, o adiamento da audiência, alegando que a audiência atrasou. Mas não se faz porque já está ali há tanto tempo. Se for considerar isso, se brincar, a audiência vai para o ano que vem. Não é? Por conta da pauta. Não é? E assim sucessivamente. Há um outro detalhe que é bom pensar, e aí se deve considerar o seguinte. Agora passou, não sei se é o parágrafo segundo ou é o parágrafo terceiro. Bom, vou chutar, o parágrafo segundo do artigo 362. Que o juiz, né, lá se diz que o juiz poderá dispensar a produção de provas requeridas pelas partes. Tá? Mas isso é algo inusitado. Por quê? O juiz vai dispensar a produção de prova, por que ele vai dispensar essa produção de prova? Quando o advogado, requeridas pelo advogado ou pelo defensor, e ele não tenha comparecido à audiência. E se o advogado, ou defensor, procurador, coisa parecida, sofreu um problema? Se o cara morreu, não compareceu, ninguém sabe onde está. E aí? E o Ministério Público, que é um órgão? O Ministério Público é um órgão formado por vários representantes. Se um que estava designado para comparecer à audiência, ele sofre um acidente ou tem algum problema, e não se dá tempo de colocar ninguém. É por isso que tem muitos representantes do Ministério Público e defensores que eles, entre aspas, são fixos, né, nas varas, para evitar que haja isso. Mas aí é pior ainda, se acontecer. Quer dizer, esse artigo, ele tem causado uma certa problemática, embora alguns juízes não o apliquem, né? Por quê? Porque o advogado não veio, aí o que acontece? Na verdade, essa hipótese do parágrafo 2º, ela colide com o inciso 2º do artigo 362, que diz: a audiência será adiada se não puder comparecer por motivo justificado qualquer pessoa que nela deva participar. O advogado sofreu um problema e não pode comparecer, e aí? Aí o cara junta um atestado, uma certidão, sei lá, coisa parecida. O juiz vai deixar de produzir a prova, se está justificado? É por isso que eu estou dizendo a você, o CPC teve a oportunidade de expurgar, de tirar, entendeu? Esses confrontos jurídicos que ainda permanecem dentro desse código. Mas a intenção não foi essa, a intenção foi tumultuar. Porque no desenho do novo código, né, esse código de 2015, que está em vigor efetivamente, né, que já não é um código tão. 2016, né, porque ele passou um ano no vocatio legis, ou seja, esperando para entrar em vigor, entrou em vigor dia 18 de março de 2016, então nós já temos aí 5 anos, né, mais de 5 anos. Então já não é tão novo. Não é? Então, na hora de se elaborar esse projeto, poderia ter tirado muita coisa, né? E o código ficaria até mais enxuto, inclusive no processo de recurso, no processo de execução, mas não se fez isso. Praticamente se deixou isso, né? A critério do julgador e a critério das hipóteses. A pior coisa do mundo é você estabelecer, você atribuir responsabilidade a outras pessoas, né? Achando que aquela pessoa vai desempenhar aquele mistério, aquele trabalho, né,
com o mesmo afinco seu, e quando, na verdade, não acontece isso. Não é? Não acontece. Então, o sistema de produção, você vê, nós estamos falando de audiência de instrução. Julgamento, se você for ler, você vai encontrar, ó, começa efetivamente, né? Veja que coisa interessante, das audiências de instrução e julgamento, começa no artigo 358. Né? Quando vai se falar em julgamento, já está no artigo 489, que fala da sentença. Veja quantos artigos se passaram para sair de uma audiência, ou numa audiência que se materializa, em que se materialização as provas, para se andar em direção de uma sentença. Quer dizer, é algo cansativo, surreal, muita coisa é dispensável, né? Aí fala de desconsorte, não vou, né? Desconsorte é uma das partes que é chamada ao processo, porque ela é corresponsável, supostamente ela é corresponsável. E nessa temática, nós estamos muito distantes de uma realidade, né, que não é a mais adequada, né? Essa realidade de produção de prova, ela não consegue nos estabelecer um critério muito adequado, né? Porque, na verdade, você vai fazer uma audiência, você começa a ler o CPC. Chega um determinado momento que você se perde. E o caminho mais simples é o seguinte: bom, você tem uma audiência de instrução. Você vai escolher qual é a prova que você vai produzir. Bom, eu vou produzir para testemunhar a prova documental, ok. Então, fixe nessas provas. E deixe a leitura que o código carrega, ela ser aplicada quando surgir. Por exemplo, você apresenta a testemunha, aí a outra parte requer que ela não seja ouvida porque ela é suspeita ou ela é impedida. Então, eu já vou para a prova testemunhal, já vou tentar impedir o depoimento, ou então que ela seja ouvida apenas como informante, sem prestar compromisso legal, ou seja, ela vai apenas ser um informante. O depoimento dela ficará ao critério do julgador. Então, isso é um procedimento que vai estar mais na frente, né? Tem um detalhe também que é muito interessante, né? Que é a continuidade da audiência. Às vezes a audiência, né, ela não chega a varar à noite, né, como acontece no direito penal, entendeu? Ela geralmente ela é contínua. Né? Ela começa e deve terminar. Mas pode ser que no meio da audiência haja um tipo de procedimento em que o juiz pode adiar. É o que está no artigo 365. Então, ele pode adiar a audiência dizendo o seguinte: bom, há necessidade de adiar essa audiência, isso porque uma testemunha não pôde comparecer. Embora isso deva ser dito logo no começo, né? Excelência, olha, não sei se Vossa Excelência vai começar essa audiência e vai pará-la, né? Tá? O código, na verdade, ele chama de adiada, né? Porque uma das testemunhas do autor, uma testemunha do réu, não pôde comparecer. Manteve o contato, a pessoa está trabalhando, etc., né? Ela viria espontaneamente. Quando a testemunha não vem espontaneamente, cabe à parte requerer a sua intimação. Aí o juiz determina a intimação desta prova testemunhal, dessa testemunha, e ela passa agora a ser testemunha do juízo.
razão pela qual a testemunha deveria vir espontaneamente, né? Cada parte traz suas testemunhas, mas ela não veio. E pelo fato dela não comparecer, o juiz não pode tolher o seu direito de prova. Aí ele manda intimar, né? Ou para o oficial de justiça, ou através da famosa intimação por AR, né? Intimação por carta. Aí sim, se ela não comparecer e não justificar a ausência na próxima audiência, aí o juiz pode mandar buscá-la sob vara, né? Que é uma expressão muito corriqueira no mundo jurídico, ou seja, a testemunha vem de forma coercitiva, né? Coerção, o juiz manda até a polícia e buscá-la. Não é muito comum, né? Às vezes acontece alguma coisa, mas tem juiz que manda, né? Eu, particularmente, algumas vezes o juiz determinou a busca da testemunha, aí eu consegui persuadi-lo. Essa testemunha, ela foi intimada, né? Ela não pôde vir, porque ela trabalhava em um hospital, e ela, um dia antes, ela informou. Na verdade, não foi nem um dia antes, foi, né, já foi agora, né, com essa tecnologia do WhatsApp. Ela informou que estaria de plantão, né? Faltou uma pessoa e ela tinha 3 ou 4 meses em determinado hospital, e ela é enfermeira, a chefe lá da enfermagem, pediu ela para ela dobrar, o que não é nada inusitado, né? Porque quantas pessoas dobram aí, trabalham 24, 26, o outro atrasa na hora dele sair, o cara trabalha mais 2, 3 horas e por aí vai. E ela era a pessoa que tinha intenção de vir depor, porque ela ia trabalhar até meia-noite, ela ia pegar de 6 à meia-noite, alguma coisa assim, e ia dormir, no outro dia de manhã ia para audiência. Só que houve esse empecilho, ela mandou um zap, né? E aí o juiz, na época, né, adiou a audiência e mandou intimá-la. O hospital ela tomou ciência. Você sabe que a testemunha ela não pode, ela presta um serviço público, mas quando foi no dia da outra audiência, né, aí trocaram o turno dela. Aí ela avisou a parte, não sei o que, o juiz, né? Aí sim, o juiz determinou que ela viesse de qualquer maneira, não precisou mandar a polícia nem nada, né? E ela veio e o juiz mandou notificar, né? Notificou na hora, quer dizer, na verdade, ele aplicou uma multa, né? Logo em seguida, àquela clínica que propositadamente, né? A pessoa nunca tinha trabalhado em turnos da noite, né? Virando à noite, né? Para pegar de meia-noite à meia-noite do dia seguinte, ou meia-noite a meio-dia, e a audiência era pela manhã, e fizeram de propósito, porque sabia que aquela testemunha, ela conhecia muito bem, não é? Os fatos que estavam sendo ventilados. E aí foi um caso interessantíssimo, né? Isso virou até emblemático, porque toda vez que a gente movia a ação, a gente já juntava essa determinação de que a empresa não usasse desse subterfúgio, porque isso é litigância de má-fé, é deslealdade processual, é lide temerária, não é? E é também um ato atentatório à dignidade da justiça. Tudo isto previsto nos artigos 5º, 7º, 77, parágrafo 2º e 80 e 81, todos do Código de Processo Civil, né? Isso sujeita a multa que pode chegar até 50%. 10 para litigância de má-fé, mais de 1 a 20 para a... Não, até 10 para a deslealdade e o ferimento do princípio da boa-fé, até 20 para a litigância de má-fé e até 20 para o ato atentatório à dignidade da justiça, né? Que são aqueles atos que você usa para modificar o status jurídico ou para beneficiar a si próprio, né? Isso é absolutamente punível, não é? Então, aconteceu dessa maneira. E aí surge mais um detalhe importante. Quer dizer, na verdade é o seguinte, quando nós vamos ler, você até o artigo 362 você ainda vai bem, né? Aí depois vem 363, 364, 365, 366, 367, tratando de coisas que
não se adequam, não é? E aqui um detalhe que eu queria me lembrei agora, né? Não dá para lembrar tudo, né? O artigo 367, lá no parágrafo 6º, ele criou uma situação inusitada. Diante da tecnologia, né, ele diz o seguinte, que a gravação, né, quando ele fala da audiência, né, o parágrafo 5º diz o seguinte, que a audiência será gravada em áudio e vídeo, né, principalmente agora, né, no sistema de telepresencial, embora nós já estejamos voltando aí para as audiências presenciais, e por qualquer meio, digital, analógico, coisa parecida, né? E ele criou uma situação inusitada por conta do caráter da publicidade. As audiências são públicas, né? Elas não serão públicas quando envolver segredo de justiça, que é algo muito relativo. Às vezes você pede que um processo fique segredo de justiça, quando, na verdade, aquilo que você alega como segredo de justiça não é nada que possa prejudicar a índole de alguém, a ética, a moral, coisa parecida. E o parágrafo 6º diz, né, exatamente isso. E a gravação, né, pode ser feita por qualquer das partes, diretamente por qualquer das partes. E um detalhe, independentemente de autorização judicial. Então, eu posso chegar na audiência, bom dia, boa tarde, né? Ou talvez boa noite, sei lá. Está aqui o telefone, né, em cima da mesa. Excelência, eu estou só avisando a Vossa Excelência, não precisaria nem avisar. Porque o parágrafo 6º diz, é independente de autorização judicial. Estou gravando a audiência, viu? Só para não... Ou então nem dizer nada. Eu, particularmente, quando vou para determinadas audiências, né? A primeira coisa que eu faço, meu amigo, é descarregar algumas coisas que estão no celular, principalmente no WhatsApp, na página do próprio escritório, coisa parecida, né? Para não ficar muito pesado. E já levo o telefone já prontinho. Começou a audiência aqui, ó. Pá! Porque é um direito seu. E para evitar que haja, né? Aqueles confrontos em que a parte de não disse isso, não disse aquilo, acaba de estar aqui, ó. Amigo, ó, do mesmo jeito que está sendo gravado aí, está gravando-se aqui. Porque o modus de gravação, é bom você lembrar, eu não posso gravar uma conversa entre mim e Carol ou Keiser, né? Tá? Para passar para um terceiro. Né? Porque aí, na verdade, eu estou utilizando de uma prova ilícita. Mas se eu estiver envolvido na prova, eu estou conversando com você e estou gravando porque você está me agredindo ou você efetivamente está narrando fatos que não existem, não é? Eu interpelo você sobre determinado assunto e você ratifica, ou então eu lhe mostro, você publicou isso aqui, né, tal, como é que você fez isso, você quer mais lá, tal, e a outra parte nega, ou então ratifica, não, eu fiz, não sei o que, mas tal, e, bom, aí eu posso gravar. Ora, e numa audiência que é pública, o primeiro instrumento do direito administrativo é a publicidade, a própria Constituição diz. Os atos judiciais, exceto nas hipóteses, né, eles serão públicos. Então, ninguém pode impedir que você, efetivamente, seja impedido de gravar. Antigamente, o juiz, não vou gravar, doutor, peraí, essa audiência é pública ou não é? Porque está esse monte de gente aqui, dentro de uma sala, e eu não posso gravar. Qual é o problema? Quando o CPC voltou com essa visão, até porque, repito, né? A audiência telepresencial estava sendo gravada e você não poderia gravar a audiência. Por quê? Né? Não haveria essa possibilidade. Ok? Então, esse é um detalhe que a gente precisa conhecer. Né? Conhecer com profundidade. Eu posso gravar a audiência, o depoimento das partes, etc. Mesmo que a audiência esteja em segredo de justiça, você está gravando porque você está na parte. Tanto que na audiência de segredo de justiça, para-se, né? Fecha-se porta, fecha-se tudo e começa-se a audiência. Bom, eu vou dar uma parada aqui agora, porque eu vou fazer uma troca no equipamento, né? Eu estava vendo uma oscilaçãozinha aqui, ok?
E eu volto aqui com a segunda parte já, tá? Só para não ficar muito carregado o vídeo, tá bom? Então eu vou interromper a gravação, volto já para a gente começar novamente, tá? Interrompido.